Oi pessoal, há alguns anos atrás eu refleti sobre o líder do Novo Testamento. Quais seriam suas características? Como ele exerceria essa liderança? E me trouxe muita edificação. Assim eu quero compartilhar minha experiência neste vídeo. Trata-se de vamos dizer assim, uma mini mensagem. E como tal, se estende um pouco. Mas, no entanto, eu creio que vale a pena conferir. Vamos à mensagem. Vamos refletir sobre o líder do Novo Testamento. E tem como base um texto, parte de um texto de Paulo, registrado em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Vamos ler. Diz o texto: eu, de boa vontade, me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Não vamos comentar esse texto. Ele está servindo tão somente de base para a palestra ou para a meditação que vamos fazer nesse momento. O líder do Novo Testamento. Como seria ou quais as características desse líder? A marca de cada líder do Novo Testamento. E nós separamos algumas questões aqui, da minha visão, ok? Olhando as páginas do Novo Testamento. Não estou aqui falando da liderança de hoje em dia, eu estou falando da liderança do Novo Testamento. E algumas características ou marcas desse líder a gente vê nas páginas das Escrituras. Primeiro, o líder do Novo Testamento, ele foi chamado e ele vivia a encarnação. Não confundem com reencarnação. A encarnação significa que ele assumia no seu próprio corpo, o corpo dos seus liderados, o corpo de toda a comunidade. Quer dizer, o líder refletia nas pessoas que o rodeavam o seu próprio caráter, a sua própria personalidade, e revelava com isso o seu relacionamento com Deus. Ele se deixava conhecer, era transparente em suas ações e atitudes para com os liderados, para que esses liderados pudessem ver nele a própria vida de Cristo. Uma outra característica, o líder do Novo Testamento era corajoso. Interessante que a palavra corajoso vem de um radical, coer, que significa coração. Aqui já diz muita coisa. O líder corajoso é aquele que está com coração cheio de coragem. Somente um coração cheio de amor, cheio de ideal, será um coração corajoso. A terceira característica ou marca desse líder é que ele, parece meio contraditório isto, mas ele foi chamado para ser irrelevante. É isso mesmo. Difícil a gente entender isso dentro de um contexto que a gente vive hoje, não é? O líder é irrelevante. Interessante, eu separei umas poucas expressões próprias das Escrituras sobre o líder. Eles eram, entre aspas, escória. Eles eram o opróbrio. Eram ovelhas entre lobos. O líder do Novo Testamento é chamado para ser servo. É bom que a palavra servo seja enfatizada aqui. Nós usamos muito a palavra ministro, que não está errado, mas a palavra ministro, o sentido original dela é servo. Outra coisa também, uma terceira característica, o líder do Novo Testamento, ele é chamado para ser um pecador quebrantado, que ele precisa de cuidados, tanto quanto qualquer um dos seus liderados.
Então a verdadeira vocação está em fazer do seu próprio amor, que é limitado, que é condicional, fazer desse amor uma porta aberta para o amor incondicional e ilimitado de Deus. Então o líder deve desenvolver esse amor de Deus através do seu próprio amor vivencial, isto é, o amor que ele vive. A quinta característica do líder, ele sempre deverá estar disposto a alimentar. Eu gosto dessa expressão porque no original a palavra pastor, que é um dos líderes que nós estamos enfatizando, não é o único, a palavra pastor o radical dela é erva. Interessante, né? Erva. Até poderíamos trazer como capim para os nossos dias. Em outras palavras, o pastor, o líder, ele está ali para ser alimentado. E por último, ele deve seguir, ele deve fazer a sua liderança à luz do bom pastor, que é Jesus Cristo. Cada líder deve perguntar a si mesmo: o que faço no lugar de Cristo? O que faço por Cristo? Cristo faria a mesma coisa, porque ele é o nosso espelho. Vamos ver Jesus, as características da liderança de Jesus. Eu separei aqui algumas. A primeira, Jesus como líder rompeu todas as tradições ao evangelizar uma mulher samaritana. Ele colocou em segundo plano também as condições sociais da época, porque ele se aproximava dos pobres. Olha, poderíamos aqui refletir um pouquinho pobre. O pobre não vamos confundir com os pobres de hoje. O pobre no Novo Testamento, o sentido original é ptecos. O ptecos, que é o pobre, ele é um amaldiçoado. Dentro da cultura greco-romana, os próprios deuses não poderiam ajudá-lo. Ele é um zero à esquerda, um Zé Ninguém, um amaldiçoado. Interessante que Jesus diz: bem-aventurado os ptecos, bem-aventurados os pobres, porque dos tais é o reino de Deus. Ele também não se identificou como líder em nenhuma religião da época. Ao contrário, ele extrapolava porque ele via nas pessoas a importância muito mais do que uma instituição. Outra coisa, outra característica de Jesus como líder, ele rejeitou os ditames da religiosidade de Israel ao tocar e se deixar tocar por uma mulher com fluxo de sangue. Olha, Jesus também demonstrou como líder uma ausência de preconceito ao chamar para si publicanos, pecadores. Ele também demonstrou como líder uma ausência de discriminação ao se utilizar de crianças para trazer ensino a respeito do reino. Olha, me permite usar uma expressão hoje, isso é uma aberração para Jesus, se utilizar de uma criança para trazer o ensino. A cultura de época, em especial a cultura hebraica, não via na criança um modelo para receber ensino. Ao contrário, ela precisava ser ensinada. E Jesus, como líder, não teve essa discriminação, ensinou para nós aprendermos até com uma criança. Outra coisa, Jesus tinha uma ausência total de racismo, porque ele chamou para si mulheres, jovens, idosos, judeus, não judeus. Ele derrubou também uma outra característica, as questões da nacionalidade, porque ele atendeu ao pedido de uma mulher sírio-fenícia. Ele colocou de lado as moralidades da época, porque anunciou o reino de Deus às meretrizes. Preste bem atenção. E ele, Jesus, como líder, não se envolveu em política partidária, mas aceitou políticos no seu meio, entre os seus seguidores. Assim, Jesus, com coração
totalmente apaixonado pelo ser humano. Ele falou aos ricos, aos pobres, ensinou aos intelectuais, aos analfabetos. Ele discursava para multidões, mas também falava, ensinava para uma ou duas pessoas. Ele repreendia toda a prática de injustiça, seja de quem quer que fosse, ao se relacionar também com os fracos, com os oprimidos. Ele preferiu discipular pessoas leigas, ignorantes, entre aspas, ao invés daquelas racionalidades comprometidas mesmo com o sistema religioso. No seu afã de anunciar o reino, ele visitava homens, mulheres, fazia calar os sábios, os entendidos, para ouvir uma criança. Falava quando lhe pediam silêncio e silenciava quando lhe reivindicava uma resposta tendenciosa. Tudo isso ele fez, segundo Hebreus 4:15, sem nenhum pecado. Eu quero, já estou no final, encerrar com algumas opções para você, líder. Para mim também são opções. Difícil de ser até mesmo decidido de qual ficar. Mas preste atenção. Entre ser um prego e um martelo, seja o prego, porque quanto mais ele recebe pancadas, mais ele se consolida no lugar em que se encontra. Entre ser pavio e chama, seja o pavio, porque o pavio se desgasta, mas contribui para iluminar, o iluminar das chamas, né? Entre o pé e o sapato, seja o sapato, porque o sapato ele recebe diretamente os intempéries da vida para proteger o pé. Entre ser pastor e ovelha, ou entre ser líder e ovelha, seja o pastor ovelha, seja um líder ovelha, na medida em que esteja disposto a enfrentar o lobo e ao mesmo tempo se refugiar no sumo pastor Jesus Cristo. Cristo foi um exemplo para nós como líderes, para você como líder, para mim como líder. Ele, Cristo, é chamado unicamente por Lucas. No capítulo 4, 23, Lucas atribuiu a Jesus uma expressão da cultura greco-romana, médico ferido. Só Lucas fala que Jesus é um médico ferido. O que foi um médico ferido? Isso vem da mitologia grega, que era um personagem lendário chamado Quirion. Ele era um centauro. O centauro era aquele personagem lendário onde ele era metade cavalo e metade ser humano. E ele, Quirion, ensinou a Esculápio a arte de curar. Através dos ensinos de Quirion, Esculápio, dentro da cultura, mentalidade e mitologia grega, Esculápio passou a ser o médico dos gregos. Mas interessante que Quirion, que ensinou a arte de curar a Esculápio e se tornou o deus da medicina, Quirion tinha uma enfermidade incurável. O que esse mito ou esse médico ferido tem a nos ensinar? Muita coisa, mas uma eu destaco. Quanto mais a pessoa conseguir passar pelas agruras da vida, pelos problemas, essa pessoa sai mais fortalecido e tem condição de ministrar a cura da alma para as outras. É o líder autêntico, tal como Jesus, o médico ferido. Eu quero encerrar com o hino 126 da harpa cristã das Assembleias de Deus, composto esse hino pela esposa do Gunnar Wingre, Frida Wingre. Ele estava passando um momento difícil, ela também, lógico, como esposa, a ponto dele usou uma expressão, o seguinte: esse povo não merece nem o evangelho. Teve um momento que ele disse isso, segundo o testemunho de alguns. Pois bem, e ele passava uma dificuldade muito grande, que eu não vou aqui relatar, e a esposa, então, nesse momento, compôs o hino 126. Uma das
uma das partes desse hino diz o seguinte: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e dos céus a linda melodia se ouviram na escuridão. Ele recebeu um conforto na sua alma com essa palavra tão profunda, aparentemente tão contraditória. Assim, somente um líder ferido, tal como Jesus, médico ferido, poderá ter empatia, poderá ter um amor e ser então um médico da alma.